Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Crystal Disk Info. Esse aplicativo serve para ler informações do Smart de discos rígidos e SSDs. O Smart, para quem não conhece, é um software de monitoramento e geração de relatórios que armazena informações sobre a vida útil, sobre o status de saúde do disco rígido. Então o Disk Info nada mais é do que um software que lê as informações do Smart de HDs e SSDs. Mas antes de falar sobre o software, vamos ver onde a gente baixa ele, como a gente chega até esse aplicativo aqui. No Google ou mecanismo de pesquisa de sua preferência, você pesquisa aí, Disk Info. Pode acessar o primeiro resultado ou então entrar direto aqui em crystalmark.info. Entrou no site aqui que é o do desenvolvedor do Disk Info, você clica aqui em Download e você tem aqui as opções. Standard Edition, que é a versão padrão, você tem o instalador e você tem o Portable, que eu indico que você baixe aqui a versão portátil, que é um .zip. É só clicar aqui, aguardar ser direcionado para a tela de download e na sequência vai aparecer já a questão do arquivo para você salvar ele na sua máquina. Então é só você salvar, é só você descompactar. E dentro desse arquivo compactado aqui você vai ter vários arquivos. Você extrai isso aqui para dentro de uma pasta e você vai ter o aplicativo completo para utilizar. Você tem aqui, deixa eu fechar ele e abrir de novo, você tem duas versões, 32 e 64. Se você quiser usar só de 32 sem problema algum. Então você executa aqui o aplicativo e você tem os discos que você tem instalado na máquina para você selecionar aqui. Eu tenho um SSD, eu tenho um outro disco aqui e eu tenho mais um segundo HD. Cada um desses discos que você seleciona, o Disk Info vai trazer informações relacionadas à saúde e à vida útil desse disco. Quando que eu indico que você utilize esse software aqui? Na sua máquina de tempos em tempos para monitorar como está a saúde do seu disco. Meu SSD, por exemplo, aqui, faz algum tempo que eu estou de olho nele, ele está perdendo, depois que passou das 8.500 horas de máquina ligada aqui, de SSD ligado, ele começou a perder em torno de 1% a cada 3 meses aqui na saúde dele. Então ele está começando a ter uma perca significativa da vida útil, está indo para o final da vida útil dele, já pode se dizer. Por que eu digo que ele está indo para o final? Porque a partir dos 95% para baixo de saúde aqui, você, o usuário, já começa a perceber a perca de performance. Parece pouco, mas muitas vezes os 5% aqui acarretam uma série de erros que vão começando a acontecer em cascata, uma coisa vai puxando a outra. Então, geralmente, a partir dos 5% de perca aqui da saúde total, você já começa a perceber uma redução na performance da sua máquina. No SSD isso não é tão visível, mas no HD convencional e principalmente no HD de notebook, que é de 5.400 RPM, você vai notar essa perca de performance de uma forma mais visível. Podem notar aqui que no meu disco secundário, que é um HD convencional, ele ainda está com a saúde em 100%, ele tem menos horas, ele está com 7.000 horas de uso, e eu tenho outro HD aqui que está com 6.000 horas de uso, também está 100%. Já meu SSD, quase 10.000 horas de uso, 97%, e eu já comecei a perceber um pouquinho a demora para inicializar e para desligar a máquina e para abrir aplicativos principalmente. Então ele já começou a apresentar sinais de de diminuição de performance. Nesses casos aqui, quando começa a ter uma perca de performance no disco e o usuário já relata uma lentidão, o indicado é você passar esse disco para um uso secundário ou para uma máquina que exija menos do disco rígido e fazer a substituição desse HD ou desse SSD. Quando a saúde do seu disco estiver 90% ou menos, é indicado a substituição do disco, porque ele já pode apresentar problemas e instabilidades que podem acarretar na perca de dados. Então você tem que analisar essa situação. Antes de fazer uma formatação de uma máquina, de reinstalar um sistema operacional, sempre é indicado que você utilize o Disk Info para saber se uma possível lentidão que o usuário relatou realmente é por conta de um sistema operacional sobrecarregado ou mal configurado, ou se o disco rígido do usuário já está apresentando falhas. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre essa parte de baixo, sobre cada um dos itens que o Smart monitora aqui,
porque iria demorar demais, então eu deixo a critério de cada um aqui procurar a que se refere cada um desses atributos aqui e interpretar melhor esses valores aqui. Você consegue buscar aí em explicações sobre Smart de HDs, você consegue buscar mais informações sobre esses dados adicionais aqui embaixo. O que eu queria mesmo era apresentar o software para quem ainda não conhece, para que você possa monitorar a saúde dos seus discos ou então saber como está a saúde do disco de uma máquina que você vai fazer uma manutenção na sequência. Caso você queira buscar outras alternativas que não o DiscInfo, é só você procurar aplicativos para leitura do Smart de discos rígidos. Então você pode buscar isso na internet. Inclusive, se você tem um pendrive de Linux, por exemplo, com ferramentas para manutenção, existem ferramentas para leitura do Smart em Linux também, que você pode já deixar instalado aí na sua distro para fazer manutenção de máquinas. A tela não vai ser igual a essa, obviamente, porque muda o software, mas você consegue também ler as informações através de outros aplicativos. Certo, pessoal? Essa foi a minha dica de hoje. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa um comentário aqui logo abaixo. Se você quiser compartilhar, se você quiser ajudar na divulgação desse vídeo, sinta-se à vontade e desde já o meu muito obrigado. Valeu, pessoal. Até um próximo vídeo.